Pronto? Aqui está abrindo. Tá. Tá. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o nosso atraso para iniciar a nossa live de hoje, que, sabe, essa é muita tecnologia e eu estou ainda me adaptando aí às tecnologias para poder fazer essas transmissões, essas lives ao vivo. Hoje nós estamos com dois convidados, né? Para debater a questão da insalubridade e a falta de equipamentos de proteção individual frente à saúde do trabalhador da saúde. É um tema bastante relevante para nós, profissionais da enfermagem, porque estamos todos os dias aí na luta, todos os dias combatendo aí essa epidemia que está assolando o nosso país, né? Então, preciso a gente se aprimorar, se apropriar das informações, e por isso, nós do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo convidamos o doutor Hermano Albuquerque, que é pneumologista, né? Especialista em saúde do trabalhador e diretor da ENSP Fiocruz, para falar um pouquinho para a gente sobre EPI e sobre a questão da insalubridade. Hoje nós temos também como convidada a Denise Mota Dal, que é secretária subregional da Internacional de Serviços Públicos Brasil, que também vai estar falando para a gente sobre esses dois temas. Nós vamos dar início com a fala do doutor Hermano, que vai fazer a sua explanação, depois vamos abrir para a Denise, e conforme as pessoas forem entrando, fazendo perguntas, no final das duas explanações a gente abre para as perguntas, para os dois estarem respondendo, e a gente fazer, se Deus quiser, um bom debate, cheio de coisa nova para aprender aí do nosso dia a dia e dessa questão tão importante que são os equipamentos de proteção individual. Vamos lembrar aqui, só resgatando um pouquinho, nós do Sindicato dos Enfermeiros temos feito várias ações nesse último período, nesses últimos 15 dias, para tentar garantir os equipamentos de proteção individual dos trabalhadores. No começo da pandemia, nós tínhamos aí muitas pessoas reclamando, muita denúncia, essas denúncias diminuíram por conta das ações, das liminares que nós conseguimos impetrar. Hoje, os trabalhadores estão um pouquinho mais tranquilos, mas ainda falta equipamento de proteção, ainda a qualidade é ruim, e nós temos aí o problema da testagem. Então, eu não vou me alongar, vou abrir para o doutor Hermano, para ele poder fazer a fala dele. Boa noite, doutor Hermano, obrigada pelo convite, agradeço mais uma vez a sua presença, e para nós é de extrema importância ouvir aí a sua explanação. Está com a palavra. Ok, boa noite. Boa noite a vocês, a todas e todos. Eu quero muito agradecer pelo convite, acho importante. É um tema que o mundo inteiro está discutindo. E logo no início da pandemia, eu tenho dito que talvez tenha sido a primeira doença ocupacional a ser relatada em 2020, uma doença nova. Porque os primeiros que morreram foram exatamente que adoeceram, foram os trabalhadores lá do mercado de Wuhan, na China. E a partir daí, então, se inicia toda essa epidemia.
onde os mais afetados têm sido as populações mais vulneráveis, de um modo geral, mas os profissionais de saúde têm sido aquela categoria que todos agora aplaudem como necessária, fundamental. E aí eu queria resgatar duas coisas um pouco antes, porque você falou, a gente está falando de EPI, que é equipamento de proteção individual, e um conceito que a gente sempre discute com os nossos alunos nos cursos de saúde do trabalhador é que o EPI é o último recurso de proteção. A gente sempre pensa em outras questões que eu vou abordar aqui, com relação à intensidade do trabalho, a forma como se trabalha, e tudo isso, então, hoje a gente não pode só reduzir ao EPI. Estamos vivendo uma pandemia nova, uma virose que não se tem notícias há mais de 100 anos. Eu acho que uma semelhante a essa foi a gripe espanhola, com uma alta contagiosidade, com uma mortalidade que não é elevada, mas como você tem uma contagiosidade muito elevada, acaba que a mortalidade impacta muito. E a função do profissional de saúde nesse momento passa a ser primordial. Eu diria que não basta só aplaudir os profissionais, é preciso agora ter um outro investimento muito forte, principalmente do Estado brasileiro, para que eles possam se proteger e continuar na linha de frente atendendo a população que tanto necessita. Então, esse é o primeiro recado que eu gostaria de dar. E o que a gente está assistindo, na verdade, é uma sequência de ausências na política em saúde do trabalhador, e de todas as formas, porque os nossos trabalhadores, principalmente os enfermeiros, têm ficado quase que 10, 12 horas na linha de frente, não têm tido os equipamentos necessários. Isso é um problema de uma intensidade muito forte. Muito forte. A maior parte dos trabalhadores se contaminam no momento em que eles fazem a troca dos equipamentos, na hora que retiram a máscara, na hora que colocam a máscara, na hora que colocam o avental, tiram o avental. Então, são equipamentos que precisam ser muito bem manuseados, nossos profissionais precisam estar muito bem qualificados, e a gente está vivendo uma pandemia sem precedentes que está exigindo muito dos profissionais de saúde. E o que a gente tem visto é situações ainda de muita precarização no trabalho. A gente viu isso na Europa, está vendo nos Estados Unidos. Aliás, essa semana tivemos a notícia, mais uma, né, de uma médica que suicidou-se e foi ao óbito por depressão, provavelmente adoecimento mental, que é um tema que a gente precisa explorar, porque os nossos trabalhadores têm adoecido mentalmente, é um estresse muito forte lidar com vida, mas um estresse maior ainda quando boa parte dos nossos profissionais estão tendo que escolher quem vive e quem morre, e a gente está chegando nesse ponto, no colapso da saúde aqui no Brasil, e já colapsou em vários estados, como a gente tem visto, somente na região Amazonas, como a gente tem acompanhado, e os profissionais que estão ali sofrendo junto com aquela população. Então, tem que dar uma atenção também ao adoecimento mental. Então, você tem o problema do adoecimento mental aliado à contaminação muito forte e ao risco. E os profissionais de saúde acabam tendo um risco muito maior, porque eles recebem uma carga viral maior do que provavelmente o da população, porque eles estão direto lidando com os aerossóis, com partículas virais, em grande quantidade, em ambientes muito contaminados. A questão do uso do EPI, a gente sempre colocou essa questão do EPI, como eu falei no início, desse equipamento, como uma última medida, porque é sempre muito mais difícil você proteger a vida de um trabalhador usando equipamentos. Você sempre tem que mexer com as outras questões para proteger a vida desse trabalhador. O equipamento é a última coisa que a gente entrega, porque é sempre um problema,
fazer com que aquele trabalhador permaneça, por exemplo, 10, 11 horas com o equipamento. E na hora que ele vai tirar, ele tem que beber água, esses trabalhadores não conseguem beber água, porque para beber água ele precisa retirar todo o material de equipamento, tirar o face, tirar o óculos, tirar a máscara, tirar o avental, tirar o gorro para poder tomar um simples copo d'água. Então, isso é muita atenção. E depois recolocar isso por quê? Júlia, não é o meu, é o da Denise. Ela não está conseguindo entrar. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Então, eles não conseguem, é muito difícil, não é simples, sair para almoçar e voltar para colocar como não tem, está faltando profissionais no mercado, porque precisa de muitos profissionais no mercado atuando, né? Está faltando médicos, enfermeiros, em várias frentes, a gente está vendo isso, e isso é o tal colapso que a gente dizia lá no início, né? Precisa ter o isolamento social, o distanciamento social. Eu acho que já está na hora do lockdown em algumas cidades brasileiras, porque não é possível, ou podemos correr um risco de faltar milhares de leitos de CTI, de leitos intermediários para a população. E o trabalhador, na medida que aumenta a quantidade de doentes, o nosso trabalhador de saúde é o que mais sofre nesse momento. E o estresse, ele já não consegue, a carga horária acaba sendo muito extensa, e na hora que ele vai tirar e colocar o equipamento, ele acaba se contaminando. Então, a gente repete isso porque não é só uma questão de qualificação, como eu vejo alguns colegas falarem, porque não é falta de saber como coloca, como tira. O problema é que ele está, muitas vezes, durante 8 horas, cansado, ao final esgotado, e ele realmente não consegue mais, às vezes, nem raciocinar de como é que vai se proteger naquele momento, sair e diminuir a sua exposição, sair daquela paramentação completa. Então, não é uma situação simples. A gente precisa mexer em alguns fluxos, como eu tenho visto, fluxos que precisam reduzir a exposição, a circulação tem que ser bem pensada dentro de um ambiente hospitalar, para evitar contaminação cruzada. Então, tudo isso são questões que precisam ser bem discutidas para proteger o nosso trabalhador. Então, desde o processo de trabalho, fluxo de trabalho, a gente está vendo profissionais e como precisa de profissional, a gente tem visto enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, pegando 2, 3 plantões na semana, porque está faltando, precisa de gente, eles acabam se colocando nessa situação de risco, em plantões, e com isso ficam mais cansados, ficam mais expostos, e com isso a possibilidade de adoecer é sempre muito maior. A gente tem tido taxas que variam muito, de 10% até 20% de adoecimento entre profissionais de saúde. Teve um hospital logo no início da epidemia na Itália que quase 90% dos profissionais testaram positivos, e isso é muito grave, porque mostra como a gente relaxou na proteção desses trabalhadores, nos processos. Nós estamos vendo agora, com tudo que está acontecendo, a falta de EPI, a falta de máscaras, a falta de gorro, enfim, uma série de equipamentos que são necessários para os profissionais de saúde está faltando no mercado. E aí eu queria também chamar a atenção para um outro fato, que eu acho que há uma ausência do Estado muito forte nesse processo, como alguns países fizeram. E a gente precisaria, já há 1 mês ou 2 meses atrás, já estar discutindo a reconversão industrial para que a gente pudesse transformar as nossas indústrias numa indústria para atender a pandemia. Não é só produzir respirador, mas produzir equipamentos de proteção, produzir capotes, produzir avental, produzir máscara, produzir gorro, produzir material para proteger os nossos trabalhadores. E isso a gente não conseguiu avançar, não conseguiu discutir. O que a gente está vendo agora é um mercado ganancioso, muitas vezes, porque aumentou o preço dos EPIs essa é a lei do mercado, e essa pandemia está trazendo um ensinamento para todos nós. E o que vale ao mercado não é a vida das pessoas,
vi de posicionamento do próprio governo federal com relação a isso, achando que é uma gripezinha, mas não é, é uma doença séria que mata, e que a gente tem que pensar na economia, não como está sendo pensado, mas pensar que a vida dessas pessoas vale 1 milhão ou 10 milhões ou muito mais do que isso, e que a vida não retorna. A economia a gente pode recuperar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E agora o que o Estado precisa é acolher e atender essas pessoas. Eu tenho visto filas em Caixa Econômica pelo Brasil inteiro, é um crime aquilo. Por conta de R$ 600, essas pessoas vão morrer porque elas estão ali se contaminando e daqui a 10, 15 dias nós vamos assistir e a tendência é aumentar mais ainda. É importante dizer para a sociedade que quanto mais aumenta o adoecimento também dos profissionais de saúde, porque eles não estão protegidos, está faltando equipamento, e na medida que eles saem do processo de trabalho, no mínimo 15 dias, 20 dias porque adoeceram, alguns vão morrer, e alguns não conseguirão retornar. E com a escassez de profissionais de saúde que nós temos hoje para atender essa epidemia, cada enfermeiro, cada médico, cada fisioterapeuta, cada um desses profissionais e trabalhadores da saúde, e eu diria, desde de quem está na rua, quem está fazendo a limpeza, todos são profissionais naquele momento, trabalhadores da saúde. A ausência deles nesse momento é sentida no atendimento final dessa população. Então, é fundamental preservar a vida dessas pessoas, é fundamental que elas não adoeçam. E isso o Estado precisa compreender e aportar recursos para isso. Não é pouco, tem que aportar recursos. O Estado tem sido ausente, como eu falei, e acolher essas pessoas que não necessariamente fundamental que você mantenha, no mínimo, deixar nas cidades o trabalhador essencial, como de saúde, para poder reduzir essa subida, diminuir a velocidade da subida da epidemia, para que dê tempo do sistema de saúde possa recebê-lo. Hoje nós vimos no Rio de Janeiro a declaração do secretário estadual de saúde dizendo que provavelmente faltarão 25, 23 Doutor Hermano, sim. O senhor tem mais 5 minutos. Ok, já estou finalizando. Ele informou que provavelmente faltarão 23 ou 25 mil leitos no estado do Rio de Janeiro. Isso é grave, isso significa que nós vamos estar contando mortos e caixões. É muito triste dizer isso, mas a nossa mortalidade aqui no Brasil ela está dobrando, esses são os estudos da Fundação Oswaldo Cruz, onde eu trabalho, ela está dobrando a cada 5 dias. Se a gente mantiver nessa velocidade, hoje a Itália está com 40 mil mortos. Nessa velocidade, dobrando a cada 5 dias, nós temos 5 mil mortos hoje, um pouco mais, 5 mil e poucos. Vamos ter daqui a 5 dias, daqui a 15 dias, 40. Ou seja, meados de maio para lá, e isso, gente, pior ainda, tá, porque boa parte dessas mortes não vão aparecer na estatística como Covid, vão aparecer como síndrome respiratória aguda grave ou indeterminada, como a gente está vendo, e os dados epidemiológicos estão mostrando. Então, você pode multiplicar por 3, 4 ou 5 cada morte dessa e cada caso desse. E quanto maior o volume de doentes, maior é o adoecimento do profissional de saúde. Ela tem uma relação direta com o adoecimento do profissional de saúde, porque não tem como ser diferente. Porque a situação está muito estressante, não tem profissionais, eles acabam se desdobrando muito, se expondo e adoecem e morrem. Só para finalizar, hoje nós tivemos a notícia de que a primeira morte
no município do interior da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que é Vassouras. A primeira morte foi de um médico de família. Então, e é isso que a gente está vendo acontecer pelo Brasil afora. Quem está morrendo são os nossos profissionais de saúde. Então, é importante que a sociedade compreenda que não basta aplaudir. Nós precisamos ter políticas para que a gente não fique aplaudindo os mortos. Nós temos que aplaudir os vivos que estão na linha de frente, se esforçando, entregando de tudo para poder salvar as vidas. E é possível salvar a vida. Para finalizar, eu acho que se tiver uma política de atendimento, nível intermediário, a gente consegue salvar muito mais vidas, orientar melhor essa população e os nossos profissionais são capazes de fazer isso para que eles possam se proteger, para que eles possam ir ao sistema de saúde na hora certa e o sistema de saúde possa acolhê-los, tratá-los e retorná-los com vida em casa. Então, muito mais aplauso para quem a gente consegue recuperar. Esse é o recado que eu daria nesses 20 minutos, saudando todos os nossos profissionais de saúde e trabalhadores. E amanhã é o dia do trabalho, é o dia que a gente poderia estar tendo um país muito diferente, e, no entanto, amanhã vai ser um dia de muita luta, de muita reflexão, e os profissionais de saúde são aqueles que, nesse momento, são imprescindíveis para a sociedade. Eu fico por aqui para as perguntas. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, doutor Hermano. Quero agradecer, suas palavras assim são muito esclarecedoras. Nós estamos acompanhando aqui pelo Face. Nesse momento, nós temos 47 pessoas que estão conectados, nos assistindo. Já tivemos muitos comentários, graças a Deus, gente do Brasil inteiro, inclusive de outros estados. Isso é bom porque vai acumulando, né? As pessoas vão entendendo o que está acontecendo. Realmente, essa coisa da morte é muito triste, e os profissionais de enfermagem, nós temos aí cerca de 6 mil afastados, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, e mais de 50 mortes, não só de enfermeiro, mas técnico, auxiliar de enfermagem, sem contabilizar os outros profissionais de saúde. Então, nós precisamos nos ater não só à questão dos equipamentos de proteção, mas também cobrar dos gestores do governo a testagem precoce desses profissionais, para que a gente possa fazer um tratamento preventivo e impedir que a doença se propague. Eu vou passar para a Denise Mota Dal, representante da Internacional de Serviços Públicos, para ela fazer a fala dela, e em seguida a gente abre, então, para as perguntas que o pessoal está mandando no chat do Face. Denise, está com você. Boa noite, Solange, boa noite, doutor Hermano. Quero agradecer o convite para a Internacional dos Serviços Públicos participar e dialogar com vocês e com o conjunto dos internautas que nos acompanham neste momento sobre este tema tão importante, que é a proteção de quem cuida da saúde da população, de quem está no fronte, no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Quero saudar toda a direção, a presidenta Solange, toda a direção do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo, que é filiado à Internacional de Serviços Públicos, a Federação Nacional dos Enfermeiros também é filiada à Internacional de Serviços Públicos, a ABEM, a Associação Nacional de Enfermeiros, não é filiada à ISP, mas está como entidade apoiadora da campanha, e a enfermagem está tendo uma forte participação na campanha Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas. E é aí que eu gostaria, então, de especificar um pouco mais o que é a campanha. A campanha é uma campanha mundial, porque a Internacional de Serviços Públicos é uma entidade que está implantada em 154 países, em diversos setores de atividade. Ela representa não só profissionais dos serviços públicos, mas profissionais do setor
de contratação privada, mas de serviços de natureza pública, como água e energia, como os próprios trabalhadores do setor privado de saúde, né? No Brasil, a CNTS é filiada à Internacional de Serviços Públicos, e a campanha mundial. Porém, no Brasil, na versão brasileira da campanha, nós coletivamente, em diálogo com as nossas afiliadas, decidimos que a campanha seria aprimorada por meio de um questionário, de um formulário eletrônico que todos e todas podem encontrar no site trabalhadoresprotegidos.com. Que questionário é esse? É um questionário muito simples, com 16 perguntas, que de 3 a, estendendo um pouquinho, 5 minutos, o trabalhador, seja o auxiliar de enfermagem, o técnico, a enfermeira, respondem no local de trabalho, ou por meio do celular, ou por meio de um computador, ou em casa, respondem muito rapidamente e que estão nos dando informações importantes. Bem, hoje nós fechamos mais uma leva de questionários respondidos. Então, nós temos 2.575 questionários respondidos. E essas respostas nos trazem muita preocupação com a situação que profissionais de saúde, profissionais de serviços essenciais estão vivendo. Quando eu falo de serviços essenciais, o quadro no Brasil de serviços essenciais que são representados pela ISP e que estão aderindo mais ao questionário, né, que os setores que mais aderem dentro da área de serviços essenciais são o pessoal de água, energia e gás, né, fornecimento de água, energia e gás, limpeza, sistema prisional, assistência social, fisco, né, o pessoal da fiscalização da Receita, judiciário e o pessoal de cemitérios e funerárias também, que em geral estão na base dos sindicatos de municipais, né? E nós temos a Confetan, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Municipais, filiada à ISP. Bom, qual o resultado que nós temos? Quais informações nós obtivemos com o questionário? Bom, primeiro, uma forte participação do Estado de São Paulo na pesquisa, assim como no estado do Ceará. Então, tem uma participação maior nesses estados. Depois do Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Paraná. São os estados que mais respondem à pergunta. Então, é importante, a Solange estava dizendo, são pessoas de todo o Brasil acompanhando a nossa live, que vários estados mais respondam à pesquisa para que ela tenha uma maior proximidade com a realidade e uma realidade nacional. Bom, quais são os indicadores? 88% destes 2.575 respondentes são trabalhadores e trabalhadoras da saúde e 12% dos demais serviços essenciais. 73% são mulheres. Quando nós vamos para o vínculo empregatício, 61% são servidoras e servidores públicos, 31% estão sob contratação da CLT, 2% de terceirizados, 2% se informam não ter vínculo empregatício e 2% não responderam. Quando nós vamos pesquisar as funções, nós temos uma participação muito forte da enfermagem, né? A gente vê aqui 34% de enfermeiros respondendo à pergunta, respondendo ao questionário. Nós temos nos auxiliares de enfermagem, respondendo à pergunta, 4%, e temos nos técnicos de enfermagem 13%. Então, nós temos cerca de 51% de quem respondeu do setor de enfermagem. Bom, além disso, quando nós perguntamos sobre a jornada de trabalho, 36% informam estar fazendo no mínimo 12 horas de trabalho ou mais por dia.
38% está fazendo 8 horas de trabalho por dia, o que na saúde é bem excessivo já, porque nós temos uma luta histórica pela jornada, na enfermagem especial, mas na saúde como um todo, pela jornada máxima de 27 horas, de 30 horas semanais. Então, 27% somente estão nesse padrão de uma jornada diária de 6 horas e uma jornada máxima semanal de 30 horas. Quando nós vamos para a pergunta qual meio de transporte que você utiliza para ir ao trabalho, 50% vão de carro próprio. E o restante de transporte público ou outros. Não há uma política de fornecimento de transporte por parte dos empregadores. Não há nenhum tipo de informação nesse sentido. Ninguém respondeu que tem transporte específico. Quando nós perguntamos se em seu trabalho está sendo oferecida hospedagem para trabalhadores e trabalhadoras que não podem retornar às suas casas por conviverem com pessoas do grupo de risco, 93% diz que não tem hospedagem fornecida pelo empregador. 5% dizem que tem. Bom, quando nós falamos dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, nós vemos que 12% somente informam ter calçados especiais nos locais de trabalho. Portanto, nós temos aí 88% que não têm calçados especiais. Nas luvas, 67% informa que os locais de trabalho fornecem luvas. Portanto, 33% das pessoas que responderam falam que não, né? As máscaras, né, tão debatidas. 51% informam ter máscaras. Então, 49% não tem máscaras. Aqueles protetores faciais maiores, aqueles protetores plásticos, né, maiores, que cobrem o rosto todo, somente 29% informa ter, e 71% não. Vestimentas, a Solange, outro dia, estava bastante preocupada com a questão dos aventais, somente 30% dos locais de trabalho. Álcool gel, 27% dos locais de trabalho não tem nem álcool gel, que é algo básico, que você tem no supermercado, quando você vai fazer compras, que você tem na padaria, no caixa. 27% de quem está na saúde em serviços essenciais não tem. Óculos de proteção, 43% tem. Nenhum tipo de proteção. 11% dos locais falam que não tem nenhum destes equipamentos. E é uma situação que, com o aumento de pessoas respondendo os questionários, porque essa já é a terceira leva de questionários analisada, poderia ter melhorado, mas ela vem se mantendo. Lembrando que a campanha ela foi lançada no dia 31 de março, então nós vamos completar um mês e vão se somando respostas e a situação, os indicadores permanecem. Então, 65% respondem não à pergunta: a quantidade destes EPIs fornecida por seu local de trabalho é suficiente para a troca e higienização? 65% respondem não. Portanto, aquela situação que nós estamos denunciando e constatando de pessoas que recebem 2 máscaras para usar por uma semana e não podem fazer as trocas higienizadas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, ela é uma situação real, né? que bate com o que as pessoas estão respondendo nestes serviços. Quando se pergunta para a saúde, profissionais de saúde, é uma pergunta específica, você passou por treinamento adequado para atender pacientes com suspeita de coronavírus? 69% diz que não, de quem trabalha na saúde. Não passou por treinamento adequado. Aí você pode inferir que abrange cuidados pessoais, o protocolo de atendimento da Anvisa. Então, 69% falam que não. Quando essa pergunta é destinada aos trabalhadores de serviços essenciais, não mais para quem está na saúde,
Você passou por treinamento adequado para o trabalho que está desenvolvendo junto à população? 77% falam que não, e 20% que sim. 3% deixaram em branco. Então, nestes serviços essenciais, como coveiros, como assistência social que está atendendo a população nesse momento em que a população precisa fazer isolamento social, mas precisa de apoio, de benefícios sociais e de aporte e ajuda para conseguir fazer assistência social, que está fazendo atendimento à população, não teve treinamento, o pessoal de água, energia, enfim, fornecimento de água, energia, não tiveram treinamento especial. Então, a gente fica bastante preocupada, porque não é só falta de EPI, né? Onde tem pouco, onde tem de péssima qualidade, e você pode ter em quantidade suficiente, de boa qualidade, mas não teve um treinamento adequado. Então, são muitos fatores nesse contexto. E aí, indo para o final aqui, né, para as últimas questões, 53% informa estar tendo algum sofrimento psíquico. Obviamente, com todos esses condicionantes, as pessoas estão com medo de morrer, medo de se contaminar, medo de contaminar suas famílias, medo de contaminar, porque não há acesso à testagem, inclusive. Um paciente que vá procurar um serviço por outro motivo e você está atendendo esse paciente sem proteção e pode contaminá-lo, porque pode estar com Covid-19 sem saber, porque não há testagem. E quando a gente cruza os dados de gênero, a gente vê que as mulheres, né, 56% das mulheres relatam estar em sofrimento psíquico. Esse cruzamento é inédito, a gente não tinha feito esse cruzamento de dados, fizemos hoje. E os homens não, 44% alegam estar em sofrimento psíquico. Então, essa questão do sofrimento psicológico, ela é mais forte nas mulheres, e aí nós podemos inferir uma série de questões, como, por exemplo, a dupla jornada de trabalho, a maior responsabilidade no cuidado com os filhos e com os idosos, toda a questão de gênero envolvida em um sofrimento psíquico maior, né? Então, acho que é esse o dado que nós temos. Bom, e aí, obviamente, é importante que nós, das entidades sindicais, não façamos uma análise descolada, né? Uma análise simplesmente do momento. Eu acho que, como o doutor Hermano já citou, né, pegando o gancho, nós estamos sofrendo um desmonte, né? Seja o Sistema Único de Saúde, seja os serviços públicos em geral, vem sofrendo fortes ataques, né? Nós podemos citar a Emenda Constitucional 95, que implantou um teto de gastos, que na prática significa 20 anos de congelamento de investimentos no SUS e na educação. Nós estamos sob a espada de uma reforma trabalhista que enfraqueceu o poder negocial das entidades sindicais e cortou e eliminou diversos direitos trabalhistas, mais recentemente a reforma previdenciária. Nós estamos com a revisão de normas regulamentadoras, a NR15, não é mesmo, Solange? Você que tem falado bastante disso, com uma nova visão, empurrando para o trabalhador que ele individualmente tem que provar o nexo causal do adoecimento dele, quando é um adoecimento que está patente e explícito, que está ligado ao tipo de ocupação que ele tem. Então, essa tentativa de responsabilizar o trabalhador individualmente pela doença que ele adquire no trabalho, e não porque isso está ligado à natureza do trabalho que ele desenvolve. E nós temos aí as medidas provisórias, né? A 927, que ontem o Supremo Tribunal Federal já julgou 2 artigos inconstitucionais, que, inclusive, um deles é o que eliminava os exames periódicos de saúde do trabalhador, e também a 936, né? Empurrando e fortalecendo essa visão e jogando o empregador para negociar sozinho com seu patrão, num momento de desemprego, num momento de pandemia, em vez de fortalecer as convenções coletivas, os acordos, empurra para o trabalhador.
Não é à toa que os sindicatos, o Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo, em especial, o CESP, por meio de sua diretoria, por meio da companheira presidenta Solange, vem dizendo que vários empregadores de hospitais privados estão tentando reduzir a jornada e o salário do pessoal da enfermagem em meio à pandemia. Então, um momento que você não tem concurso público, serviços públicos debilitados, o setor privado, então, cumprindo aí uma função de garantir, em tese, esses leitos, você precisaria de muito mais profissionais trabalhando. A gente está vendo as informações, o pessoal fazendo 12 horas por dia, não é 12 por 36, que vai para casa descansar. É 12 no setor público, no dia seguinte 12 no setor privado, ou 12 no serviço municipal e 12 no serviço estadual, né? Então, a enfermagem aí se desgastando, adoecendo, se estressando, trabalhando com medo de se contaminar, medo de que o seu trabalho leve para sua família a doença, uma doença grave, que pode ser fatal, a depender da situação. Então, também... os profissionais trabalhando com muita culpa e com muito medo, e uma falta de investimentos que não é do momento. Eu acho que é fundamental, sim, essa reconversão da indústria no nosso país. As centrais sindicais estão com essa proposta, mas precisaria ser uma reconversão urgente, ágil, para que nós tenhamos uma produção de EPIs no nosso país, não dependamos de importações, até porque o mundo inteiro está precisando desses equipamentos. Então, ter uma produção nacional que nos dê soberania, autonomia para proteger a classe trabalhadora que está à frente desses serviços é fundamental. Porém, a gente não vê do governo Bolsonaro, do atual presidente e de sua equipe, um esforço concentrado, coordenado e competente para isso. A gente vê governadores e prefeitos buscando se articular, tentando dar alguma resposta para a crise, mas a gente não vê um esforço efetivo e competente do governo nacional, né? Do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, uma doença que está matando profissionais de saúde, que está matando a população, e o presidente zomba, desqualifica o isolamento social preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, é esse o contexto que nós estamos, com o qual eu gostaria de abrir este diálogo. Um contexto grave. Muito bem, Denise. São sábias as suas palavras, uma boa análise. Essa campanha da ISP, Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas, é uma campanha que o Sindicato dos Enfermeiros está junto com a Internacional, a Federação Nacional dos Enfermeiros também. Um grande número de profissionais enfermeiros responderam as perguntas, responderam o questionário. Para nós é bom, porque isso significa que nós estamos trabalhando direito, estamos fazendo o nosso serviço, né? E isso nos deixa bastante feliz. Nós temos, nesse momento, 65 pessoas participando. Queria colocar aqui algumas pessoas parabenizando o doutor Hermano, mandando abraço. Estênio Dias, um grande abraço, doutor Hermano. Profissionais de enfermagem parabenizando pela iniciativa, pelo tipo de debate, dizendo que estão aprendendo bastante. Rosemary, que é trabalhadora da enfermagem, dizendo não basta aplaudir, tem que oferecer equipamentos e condições de trabalho. A incerteza é dolorosa quando você sai para trabalhar, para salvar vidas, e põe em risco a sua própria vida, né? Então, de fato, a gente está vendo aí os profissionais adoecendo cada dia mais, e a própria pesquisa detecta esse abalo psicológico que os profissionais têm sofrido por conta dessa insegurança, não só por conta da questão da falta de equipamentos de proteção individual, mas também porque eles têm feito jornadas mais longas, mais exaustivas, né? Como a Denise mesmo falou, a questão da MP
927, que abriu o leque para ampliar a jornada de trabalho dos profissionais, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tinha jornada 12 por 36. Hoje, nós encontramos no município de São Paulo algumas UPAs trabalhando com jornada de 15 horas, com 1 hora de descanso, com um único profissional, ou seja, o profissional está além do período, além da jornada que ele pode trabalhar e que ele consegue, inclusive, prestar uma assistência com qualidade, né? Então, assim, bastante difícil o que os profissionais estão passando. E é óbvio, quando você não está bem, você não consegue prestar aí uma assistência com qualidade, né? Queria parabenizar aqui o doutor Hermano também pela sua fala, muito boa. Dizer que os profissionais estão, inclusive do Rio de Janeiro, estão falando da questão do afastamento. Tinha uma liminar do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, mas a liminar foi cassada e agora os profissionais estão sendo chamados, quem é do grupo de risco, sendo obrigado a retornar ao trabalho por conta de que a liminar foi derrubada e que, portanto, eles não têm nenhum tipo de garantia, né? Queria que depois o doutor Hermano pudesse falar um pouquinho sobre isso, a questão de se é possível garantir alguma coisa com relação a manter esses profissionais afastados. Se passa pelo médico do trabalho, se pega um atestado, enfim. O que nós podemos fazer para tentar ajudar esses profissionais que estão no grupo de risco e que estão com medo de adquirir a doença, porque alguns são, inclusive, imunodeprimidos, como foi colocado aqui por um profissional, né? O outro profissional da enfermagem falando da questão da fiscalização dos conselhos profissionais, que os conselhos profissionais precisam fiscalizar mais ativamente os hospitais, a questão dos equipamentos de proteção e fiscalizar o exercício profissional, porque isso ajudaria, inclusive, fortalecer as denúncias no Ministério Público do Trabalho, né? O Eduardo de Azeredo pergunta se é possível fazer um estudo de impacto da doença, da pandemia, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, dentro da enfermagem. E se tem como levantar esses dados do que isso está significando, né? Em termos de adoecimento, em termos de afastamento, número de mortes. Então, Denise, você que está aí fazendo a pesquisa, essa eu deixo para você estar respondendo, né? Companheiro Marcelo Carvalho, que é enfermeiro do Hospital São Paulo, obrigado, Marcelo, pela sua participação. É muito bom estar te vendo participando aqui da live, falando da questão de que, na realidade, o que nós estamos vivendo é um reflexo da falta de planejamento, falta de política pública e de educação continuada com relação aos equipamentos de proteção e que precisaria ter um planejamento de longo prazo, né? Acho que Denise também pode estar abordando um pouco essa questão aí da educação continuada e do planejamento a longo prazo das políticas públicas, né? Enfim, temos muita participação dos trabalhadores. Eu vou abrir para vocês, primeiro o doutor Hermano, depois Denise, fazer um pouco da fala sobre essas dúvidas que foram levantadas, né? E, Denise, tem gente perguntando aonde consegue os dados da pesquisa, se é possível disponibilizar para todos os profissionais. E quero dizer, doutor Camargo também está aqui participando com a gente, que foi procurador do trabalho, procurador-geral do trabalho aposentado. Obrigado, doutor Camargo, pela sua participação. O senhor é sempre uma participação importante para nós, enquanto Sindicato dos Enfermeiros. Enfim, com a palavra, doutor Hermano, e em seguida
Denise, para fazer um pouco um comentário sobre essas questões que nós levantamos, e eu vou vendo outras aqui que estão surgindo. Doutora Hermano, o microfone está desligado. Pronto? Ok. Bom, primeiro agradecer, mandar meu abraço a todos, todas. Nosso abraço aí para o Estênio, o Eduardo, que são grandes lutadores e batalhadores aí da saúde pública no Brasil. Tem algumas questões interessantes, porque eu só mando para o INSS quando alguém está doente. Então, se a pessoa não está doente, não tem direito ao INSS. Na verdade, quando a gente fala que o Estado precisa acolher, é de todas as formas. Então, já tem isso nos planos de contingência do próprio governo federal. Quem tem acima de 60 anos, tem comorbidades, deve ficar em casa. Não é para trabalhar. Eu não posso colocar uma pessoa com mais de 60 anos no meio de uma pandemia como essa, com um vírus agressivo como esse, e o risco aumentado para quem tem mais de 60 anos, risco de mortalidade, de morte, e risco de morrer aqueles que têm comorbidade, têm doenças pré-existentes, como imunossupressão, doenças que são muitas vezes fatais se a pessoa não consegue se cuidar, eles têm que ficar em casa. Não é para ir para o INSS, porque eles não estão doentes. Eles estão numa conjuntura que poderão adoecer se tiverem lá no atendimento direto desses pacientes sob risco de adoecerem. Então, há uma inversão aí. O Estado, as empresas, e aí tem uma coisa por trás, e a colega falou, que é a questão da precarização do trabalho. A precarização se dá de todas as formas, né? Não só na hora que não recebe EPI, eles não são qualificados, mas também dessa maneira, obrigando eles a trabalhar quando não deveriam e com vínculos precários, muitas vezes. Então, são situações que é preciso ter uma política mais agressiva do Estado para isso. Eu não consigo ver ou visualizar melhor, porque se a gente não apertar as medidas, contar mortos e vamos contar caixões. É muito triste a gente ver na televisão caminhões de frigoríficos para recolher corpos nos hospitais, porque já se sabe que vai morrer muita gente e que as gavetas desses hospitais não cabem tantos mortos. E vamos entender que, nesse conjunto de mortos, tem partes ali de profissionais de saúde, como a gente tem visto. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de vida, de pessoas, de humanidade. Não estamos falando de dinheiro, de money. Essa preocupação, o Estado pode muito bem emitir notas, ter uma série de recursos que poderiam... E o que foi falado, eu acho que é hora de a EC 95 ser definitivamente rasgada, essa emenda constitucional, porque ela só veio prejudicar o sistema público de saúde e o sistema de educação brasileiro, porque não teve investimento nesses últimos... Só o Ministério da Saúde investiu 20 bilhões por conta da EC 95. Dinheiro que, se tivesse sido investido, hoje não estaria fazendo falta. É disso que a gente está falando. Então, é hora de reverter essas políticas antissociais, que são políticas que levam, que a gente chama... E aí eu ainda vou usar um termo muito mais forte, que é a necropolítica, que é a política que leva à morte. É disso que a gente está falando. Então, é hora de mudar, de reverter. E aí é toda a sociedade, são todos aqueles que pensam na humanidade como deve ser pensada, com justiça, combatendo as desigualdades, as iniquidades sociais. Não dá, e é uma doença que ela tem uma migração muito forte para as camadas populares menos privilegiadas, principalmente nas favelas e nas periferias. É o que a gente está vendo. O dado que saiu no final de semana da cidade de Louisiana é estarrecedor. Nos Estados Unidos, a gente está vendo como está morrendo gente. Muita gente. E um país que, teoricamente, deveria ter todas as melhores condições de atenção à saúde.
e lá está morrendo pessoas da comunidade e profissionais de saúde. Mas o dado que sai de Louisiana é um dado esclarecedor, que mostra como é que a doença, e como quase todas as doenças, elas atingem as populações mais pobres. Então, na cidade de Louisiana, tem 32% de população afrodescendente de negra. No entanto, a mortalidade em Louisiana é de 70% de negros. Então, há uma inversão porque mostra exatamente essa migração. E provavelmente, eu não tenho os dados dos profissionais de saúde, mas provavelmente os profissionais de saúde devem estar incluídos também nessas mesmas categorias. Então, isso significa que é uma doença que atinge toda a sociedade, mas ela não atinge por igual. A carreata que a gente está vendo dessas pessoas não sai de dentro do seu carro, elas saem do seu carro e voltam para suas fazendinhas, para os seus sítios, enquanto querem que os trabalhadores se exponham e adoeçam e morram. É disso que a gente está falando. E é isso que a gente está vendo acontecer. O Sistema Único de Saúde, que foi subfinanciado ao longo de décadas, e que agora a gente... Aliás, eu nunca vi tanto... O SUS ganhou a boca de todo mundo, porque todo mundo falou bem do SUS, isso é bom, mas é preciso investir nesse sistema de saúde, porque ele é um sistema para 200 e também. Quem paga plano de saúde, nesse momento, não está conseguindo atendimento. Não tem vaga nas UTIs, não tem vaga nos hospitais. Colapsou tudo. E aí tem um outro tema que é importante, que é talvez um tema de debate mais à frente, que é a questão da fila única dentro do sistema de saúde. Então, são várias questões que estão vindo à tona com uma pandemia como essa, que eu acho que alertam a sociedade para que tenha um olhar diferenciado de políticas públicas. Políticas públicas que prezem a educação, que prezem a saúde, porque é o pilar de uma sociedade que dá sustentação econômica no final das contas. Uma população saudável é o que garante a roda da economia girar. Uma população morta não roda nada. Uma população doente não gira a economia. E isso a gente sempre discutiu na saúde do trabalhador. A economia ela só consegue ser fortalecida se tem boas práticas e boas políticas no campo da saúde do trabalhador. Quando fortalece as políticas nesse campo. E aí você tem trabalho saudável, que a gente sempre busca, que a gente sempre preza. Mas, para isso, é preciso reduzir a ganância daqueles que detêm os meios de produção, daqueles que detêm o poder, daqueles que detêm toda a fatia mais gorda da economia. Por que o Brasil nunca discutiu taxar as grandes fortunas? Os bilionários que tem nesse país, que agora estão nos seus sítios, se protegendo do coronavírus, mas a população está morrendo. Então, são temas que a gente precisa colocar na pauta do Congresso Nacional, na pauta do Senado, para que a gente possa sair dessa pandemia com algum aprendizado, para que ela deixe algum lastro para a sociedade de coisas que vão fazer a sociedade brasileira avançar, dar o passo adiante, sair da miséria. É disso que nós estamos precisando nesse momento, que essa pandemia nos sirva de lição e que a população consiga sair dela esperançosa e de cabeça erguida. Mas, se não tiver um investimento do Estado de atender essas pessoas nesse momento, se não tiver o distanciamento social e até o lockdown em algumas cidades, que é o fechamento, nós vamos contar mortos. Vamos chorar os nossos entes queridos. Dentre eles, os nossos profissionais de saúde. Os bravos guerreiros que estão à linha de frente, com tudo que podem, com todo o conhecimento que adquiriram, estão ali na disputa, na linha de frente na sociedade, para salvar essa gente. É disso. Isso é triste, mas é disso que a gente está falando. Obrigada, doutor Hermano. É muito boa a sua colocação. Eu acho que a população brasileira, eu digo que tudo que é ruim acaba sempre tendo um ponto bom. E uma das coisas boas que eu acho que a pandemia trouxe foi mostrar para a sociedade que o Sistema Único de Saúde ele é maravilhoso, né? E que nós temos que valorizar o SUS, lutar pela sua manutenção, dizer para o povo que se não tiver SUS, não tem saúde,
eu acho que fica essa lição, essa é a primeira lição para o povo, e que, portanto, com base nesse sistema único que está aí, que serve para todos os cidadãos brasileiros, é que a sociedade tem que se mobilizar para fazer com que este governo revogue, sim, a emenda constitucional 95, passe a fazer os repasses de orçamento que deem condição para contratar mais profissionais, que tenha mais condição para abrir mais leitos de atendimento, para ter mais leito de UTI, porque se nós conseguirmos, em tão pouco tempo, construir tantos hospitais de campanha, monopolizar e conseguir mobilizar tantos respiradores que estão sendo colocados, por que nós não conseguimos fazer isso ao longo de todos os anos, né? Fazer com que o SUS seja melhor estruturado. Então, é preciso vontade política, é preciso que a gente cobre do governo federal, mas também cobre dos parlamentares, tanto dos deputados federais quanto dos senadores, para que eles também se envolvam de forma mais efetiva na busca dessa política. Vamos lembrar que o plano do governo acabar com o orçamento público do Sistema Único de Saúde, é fazer o desmonte do Sistema Único de Saúde, mas o parlamento tem uma responsabilidade enorme nisso, né? Porque o governo só tem conseguido avançar nessas medidas todas, inclusive na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, nessa construção dessas medidas provisórias que vem tirando o direito dos trabalhadores, que, inclusive, afeta diretamente os profissionais da saúde, da enfermagem, tanto a 927 quanto a 936, mas isso só é possível porque o parlamento está deixando. Né? O parlamento também está sendo conivente com as políticas impostas pelo governo federal. Então, nós precisamos trabalhar, é preciso que os profissionais, que a sociedade se mobilize e cobre dos deputados federais, dos senadores, do próprio presidente, que diz que essa pandemia é só uma gripezinha, que não diz que é Messias, mas não faz milagre, então faz desdém com o número de mortes que está acontecendo pelo nosso país, que trata a vida do povo brasileiro com desprezo, com menosprezo, a dor daqueles que perderam seus familiares, né? A dor dos profissionais de saúde aqueles que perderam suas vidas e aqueles que têm dor porque ou perdeu um amigo ou tem medo de estar na mesma, daqui a pouco estar vivendo, passando pela uma internação numa UTI, enfim, coisas que nós precisamos, enquanto sociedade brasileira, refletir, não só como classe trabalhadora, mas como sociedade mesmo. E é óbvio que a taxação das grandes fortunas seria, sem dúvida nenhuma, uma alternativa importantíssima para a gente poder trazer orçamento para investir na saúde, na educação e nas políticas públicas que o povo brasileiro precisa. Enfim, deixa eu parar de falar, porque sindicalista já viu, gosta de falar demais. Vou passar para a Denise fazer a análise dela e, em seguida, a gente volta aí para os comentários do pessoal que está nos assistindo. Ok. Eu acho que essa pergunta sobre o número de profissionais de saúde contaminados e de mortos é uma pergunta com a qual nós, entidades sindicais, estamos nos debatendo o tempo todo. Por quê? Por conta de algo que, inclusive, o doutor Hermano comentou ali no início, é a subnotificação. A gente não sabe, não tem esses números de forma a nós termos certeza, a ser algo correto que nós possamos afirmar que são tantos profissionais contaminados. O COFEM está falando em mais, né? Está fazendo um levantamento diário, mais de 5.000 profissionais contaminados até o momento. Porém, com a subnotificação, com a falta de acesso à testagem, que esperamos melhore, com o projeto de lei aprovado ontem na Câmara, de prioridade urgente para profissionais de saúde no acesso à testagem. Então,
é algo que nós não temos. Por exemplo, e está subnotificado para profissional de saúde e para a população, né? Consequentemente, a contaminação e as mortes por Covid-19. Um caminho que algumas pessoas estão sugerindo seria os centros de referência em saúde do trabalhador assumirem este levantamento. Ontem, eu participei de uma reunião da Comissão Externa de Coronavírus na Câmara Federal, para falar sobre a ausência de equipamentos de proteção individual e essas condições difíceis que nós estamos enfrentando. E eu cobrei, ao final da minha fala, que o Ministério da Saúde, que tem uma Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho em Saúde, né, faça esse levantamento, faça uma articulação efetiva de planejamento e fornecimento de informações e dados junto aos estados e municípios, para que haja um banco de dados sobre essa situação. O Ministério da Saúde tem que tomar a iniciativa, né? É uma gestão tripartite, né? Das 3 esferas, governo federal, estaduais e municipais, a gestão do SUS. Então, que o Ministério da Saúde se preocupe com esse tema, né? Faça um planejamento e organização de um banco de dados. Eu acho que é fundamental, porque isso nós não temos números confiáveis sobre isso, infelizmente, o que mostra um descaso para com os profissionais de saúde. Em relação a planejar as políticas públicas, como foi comentado, é fundamental. E você planeja políticas públicas a partir de dados e diversos indicadores, sejam epidemiológicos, sejam condicionantes sociais, certo? E mesmo que você planeje, pode vir uma pandemia e colocar o seu planejamento, derrubar o seu planejamento, colocá-lo de lado por conta da premência de uma pandemia. Qual é o problema? Esse que nós estamos falando. Nós já vínhamos sofrendo, o SUS já vinha sofrendo uma asfixia para dar conta e responder à demanda normal, porque nós somos, como diz o ex-ministro Alexandre Padilha, o único país do mundo que decidiu que vai para mais de 90 milhões de pessoas que não têm planos de saúde fornecer da vacina ao transplante. E garantimos isso corretamente, com base num SUS universal e integral, certo? Para garantir da vacina ao transplante para mais de 90 milhões de pessoas, talvez agora muito mais que 90 milhões que perderam seus empregos e os seus planos de saúde, você precisa de investimentos. Então, quando a Solange fala, vamos taxar as grandes fortunas, ela não está falando de algo exatamente comunista ou socialista, né, Solange? Nós estamos aqui falando de políticas de países da social-democracia europeia, da França, da Inglaterra, da Alemanha, que taxam grandes fortunas para quê? Para ter universidade pública de boa qualidade, escola pública de boa qualidade, sistemas de saúde de boa qualidade. Então, o Brasil, a próxima reforma que o presidente Bolsonaro fala que vai fazer é a tributária. Nós queremos uma reforma tributária justa, solidária, inclusiva, e não que continue taxando mais os pobres e menos os ricos. Para quê? Para ter investimento em políticas públicas essenciais. E a gente espera que esse seja, de fato, um momento onde a população, que está encantada, né, descobriu os profissionais de saúde, descobriu a importância dos profissionais de saúde e também dos serviços essenciais que não podem parar, mas que valorize, que apoie a nossa pauta, né? No pós-pandemia, no durante, a pauta mais emergencial, e no pós, carreira, formação, ascensão profissional, redução da jornada de trabalho, que muitas vezes foram vistas como pautas corporativas e não pautas vinculadas a oferecer serviços de boa qualidade à população. Então, esse tema da reforma tributária, ele é muito importante que a Solange traz. E não é um tabu taxar grandes fortunas, não é algo revolucionário ou esquerdista, né, como gostam de taxar. É algo natural em países que querem manter políticas públicas de boa qualidade, que não querem um Estado mínimo, fraquinho, pequeno, mas um Estado que promova a equidade e a inclusão
social. Como disse o professor Hermano, o vírus vai pegar todo mundo? Vai, mas os setores mais vulneráveis não é que vão sofrer mais, já estão sofrendo mais, porque para fazer isolamento social, para ter condições de se proteger, aí caso adquira a doença para buscar um serviço, quem tem condições de pagar um serviço privado consegue um atendimento, quem não tem, não. E o SUS é universal, o SUS, respeitado os seus princípios, ele não poderia ser seletivo, ele não poderia ter que um profissional escolher quem vai ficar com o respirador, se é o jovem de 20 anos ou o idoso de 70. Ele é universal, ele é da vacina ao transplante, certo? Na sua concepção, universal, com controle social, com participação da sociedade, integral, público, gratuito. Para isso, precisa financiamento. Não dá para ter um SUS bonito nas regras e na Constituição e feio, né? Feio no financiamento. O financiamento é bastante ineficiente, né? Na verdade, um desfinanciamento, um subfinanciamento, como foi falado pelo professor. Então, a importância de, nesse momento, as pessoas entenderem que a valorização de serviços públicos não está ligada a uma pauta corporativa, salarial, mas sim à valorização desses serviços. E aí, quando a gente vai para o que fazer, né? O que fazer para melhorar? Eu acho que, assim, primeiro, é muito importante essa reação de alguns governadores e prefeitos se articulando, como, por exemplo, o consórcio de governadores do Nordeste, já providenciando a reativação do programa Mais Médicos, por conta aí da necessidade de médicos, em especial para determinados estados que estão com maior defasagem. Algumas iniciativas internacionais, por exemplo, na Espanha, o governo pediu, né? Não é pediu, determinou a cessão de leitos privados para atender a população no sistema público, porque os leitos privados não eram suficientes. Na Argentina, o Covid-19 acaba de ser declarado doença do trabalho para os profissionais de saúde, enquanto aqui a gente está se debatendo com MPs e com revisão de normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, a NR32, que é Saúde e Segurança no Trabalho do Trabalhador da Saúde, específica para a saúde, sendo revista. Então, eu acho que a gente tem bons exemplos, a gente tem exemplos de países que estão reagindo melhor à pandemia. Ela ameaça a todos, mas quando o governo tem uma reação que não é massacrar a população e falar para ela vá para as ruas, mas é dar condições dela fazer isolamento social e investir do ponto de vista do atendimento a essa população, da proteção a essa população, é fundamental. Eu estou aqui falando muito da saúde, mas as universidades que estão oferecendo pesquisas importantes do ponto de vista da efetividade de determinados medicamentos, da produção de respiradores mais baratos, estão lutando para conseguir manter o ensino e a pesquisa ativo e nos apoiar nesse momento de pandemia. A Fiocruz é uma delas, uma instituição respeitadíssima e que também foi atacada. A gente viu as universidades no país serem atacadas recentemente, sendo desqualificadas, de que era um antro de balbúrdia e outras questões inconsequentes mais, né? Outras falas inconsequentes. Então, é fundamental os serviços públicos serem tratados com profissionalismo, porque a gente gosta dos aplausos, a gente acha importante, até bonito, a população nos chamar de heróis, heroínas, mas nós, até a página 2, nós não queremos ser mártires, nós queremos ser profissionais protegidos, valorizados, né, do ponto de vista da jornada, do salário, da proteção, da qualificação, para exercer com qualidade o atendimento. Os hospitais não estão, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde não estão lá fazendo filantropia, não são mártires. Eles precisam ter um tratamento profissional e uma valorização adequada. E é
É esse o embate que nós estamos travando nesse momento. Então, nós queremos que esses aplausos se transformem em apoio, em conhecer melhor a nossa realidade, a nossa jornada de trabalho, os nossos salários, as nossas dificuldades, o desmonte dos espaços de diálogo e de negociação coletiva, com legislações que empurram o trabalhador sozinho para negociar com o seu patrão no setor privado, com o seu gestor no setor público, e que a população conheça o SUS. A população precisa conhecer o SUS. A população vê o SUS muito nas redes de televisão. Os casos mais tristes, mais de negativa de atendimento. Mas nós precisamos conhecer, né? Nós vamos divulgar mais todos os projetos, programas do SUS e mais a asfixia que ele vem sofrendo. Né? Ele vem tomando machadadas, o SUS vem sendo machadado, né? Vem sendo massacrado. Né? Ele tem condições de ser esse SUS universal, de boa qualidade, que continue a promover a inclusão, né? A nossa principal reforma democrática do Estado brasileiro, como nós gostamos de dizer, mas não com o subfinanciamento que nós estamos amargando. Então, eu acho que é essa mensagem fundamental para nós levarmos para a sociedade nesse momento, que a oportunidade, a única oportunidade positiva que essa pandemia traz, que a pandemia traz tristeza, mortes, perdas. Se tem alguma oportunidade boa, é a oportunidade de um diálogo para o reconhecimento de como esses serviços funcionando de uma outra forma salvariam muito mais vidas e nós não perderíamos profissionais de saúde e de serviços essenciais como estamos perdendo. Muito bem, Denise. Uma análise perfeita, né? Tanto da questão da subnotificação, quanto da questão da pesquisa, como que pode ser buscada, como podemos fazer novas pesquisas, né? Quero comunicar aqui que nossa live está boa, estamos com mais de 150 participantes, muitos comentários, pessoal dando parabéns, né? O doutor Camargo fez aqui, Luiz Camargo de Mello fez um comentário, não podemos esquecer da responsabilidade dos patrões, óbvio que nós não podemos mesmo, eles têm aí, os empresários, um grande peso nessa política devastadora que o governo tem implementado, né? A questão das carreatas, a volta do trabalho, essa pressão para o comércio reabrir por conta do impacto econômico que o Covid está trazendo para a economia brasileira, tem o peso político de todos os empresários e dos patrões, sim. É preciso que a sociedade tenha ciência disso, né? Então, parabéns, doutor Camargo, pela sua fala, pela análise muito boa, né? A Simone, que é enfermeira, está falando perfeito, Denise, sua análise. A falta de equipamentos de proteção tem que ser denunciada, é preciso que a sociedade, os empregadores, que a sociedade saiba do que está acontecendo e proteja os profissionais. E aí, lembrando na questão da proteção dos profissionais, principalmente no caso da enfermagem, não sei se é um contrassenso, mas a Organização Mundial da Saúde escolheu este ano como o ano dos enfermeiros e parteiros no mundo, ano internacional dos enfermeiros e parteiros no mundo, né? No Brasil, nós comemoramos como ano internacional da enfermagem, porque aqui nós temos as 3 categorias, mas exatamente nesse ano é que nós estamos vendo um ano que veio escolhido pela OMS para valorizar os profissionais, para dizer que precisa formar mais, que tem que ter mais profissional de enfermagem no mercado de trabalho, porque o número que nós somos é insuficiente para cuidar da saúde da população do mundo. Nós precisamos de mais de 18 milhões de profissionais no mercado de trabalho para ter uma saúde com qualidade, para cumprir os objetivos da Agenda 2030. E nós
estamos vendo os profissionais morrendo por conta da pandemia, né? Então, é um contrassenso, bem no ano em que é para valorizar, que era para colocar esses profissionais em evidência, nós estamos sendo colocados, mas por conta do nosso adoecimento, porque muitos estão morrendo, enfim. Mas vamos continuar, como a enfermagem é teimosa e persistente, vamos continuar lutando, buscando a nossa valorização, não só a valorização econômica, um piso salarial digno, uma jornada de trabalho que nós lutamos há anos para 30 horas, a questão da aposentadoria especial, que nós continuamos lutando mesmo com a reforma da Previdência, enfim, vamos continuar buscando as nossas pautas. Mas também a valorização profissional, o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento dos empresários como sendo uma categoria que é a base de sustentação do sistema único, aliás, não só do sistema único, mas do sistema de saúde do Brasil. Sem enfermagem, a gente não consegue avançar nas políticas públicas, então é preciso valorizar essa categoria, né? E fica aí o contrassenso que nós estamos vivendo por conta disso, né? O doutor André Caetano, lembrando que a Federação Nacional dos Enfermeiros ingressou com uma DI, que é a 6380, contra a MP 927 no STF, está na pauta do dia 8, estamos aguardando o julgamento exatamente contra os artigos que afetam diretamente os trabalhadores da saúde, né? Enfim, muita participação. Eu queria direcionar, já encaminhando para o final, colocar para o doutor Hermano que ele falasse um pouquinho sobre a questão da proposta, né, daquele material que saiu da Fundacentro sobre a extinção do anexo 14 da NR15, que acaba com a insalubridade. Como é que está isso? Porque nós estamos vivendo numa pandemia. Os profissionais estão pedindo para os sindicatos lutarem para que eles recebam insalubridade em grau máximo, de 40%, né? Visto a contaminação, o contato com o micro-organismo, e, de repente, o governo está discutindo o fim do anexo 14, que fala exatamente da questão do risco biológico, né, da NR15. Então, eu queria que o senhor abordasse um pouco isso, como que está esse debate, se o senhor está acompanhando esse debate, e o que é possível nós, como sindicato, e também os trabalhadores fazerem para a gente conseguir barrar essa revogação do anexo 14. Né? E a Denise, e já na sua fala, doutor Hermano, já fizesse as suas considerações finais para a gente ir caminhando para o final. E, Denise, eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão primeiro do que nós estamos vivendo aqui no Estado, né? Que você colocou a questão da fila única, né? A transferência hoje foi determinado que os pacientes de São Paulo vão começar a ser transferidos para os hospitais do interior, né? Para desafogar um pouco a cidade de São Paulo. Como que você vê essa coisa da transferência dos pacientes daqui, da capital para o interior? Será que a gente não vai estar levando contaminação da cidade, daqui onde está concentrado, para cidades do interior, onde o número de pacientes são pequenos? Como é que você vê essa questão dessa transferência? E finalizasse falando um pouquinho da questão da falta de dados, de número de adoecimentos dos profissionais, de afastamento e de mortes de profissional de saúde, e o que a Internacional de Serviço Público planeja fazer para o próximo período para tentar nos ajudar a enfrentar essa pandemia que está aí. E também já fizesse as suas considerações finais. Então, eu passo para o doutor Hermano e depois, em seguida, para a Denise. Bom, é muita coisa, né? A gente tem que ser breve, porque é um bom debate esse, né?
Eu quero trazer algumas reflexões. Quando a gente fala, quando a gente estava falando de golpe em 2016, quando tirou uma presidente do poder legitimamente eleita, a gente, naquele momento, acenava com essas questões. Era a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e isso teve um apoio de boa parte desse empresariado, não tenho dúvida, mas eu diria mais ainda, houve toda uma manipulação das próprias elites. As elites levaram isso para a sociedade dessa maneira, com o apoio da mídia, tudo isso. Hoje, a própria mídia condena a própria prática sendo desenvolvida da forma como está no combate à pandemia, mas isso desnuda uma contradição do próprio seio dessas elites, porque a mesma mídia que tirou é a mídia que agora tenta restaurar alguma coisa que é improvável de restaurar no meio de uma pandemia como essa, mas a crítica tem que ser feita. Então, ali foi um momento de inflexão da sociedade brasileira que estava claro que era para perda de direito, não só da EC 95, mas todas as perdas na nova legislação trabalhista de flexibilização do trabalho, a própria previdência social, que os senhores vão trabalhar mais tempo, e de aprofundar, e isso estava acontecendo, e que agora essa desigualdade se vê diante da morte, porque é disso que a gente falou antes. A morte vai aparecer naqueles que têm menores possibilidades de se defender, de se proteger. É aquele que tem que sair para ter o seu dinheiro ganho no final do mês, porque ele não vai conseguir, porque o Estado não está socorrendo. Eu tenho dito que esses R$600 vão ser os R$600 da morte, porque as pessoas estão indo para umas filas e vão adoecer, então vão adoecer, morrer, e os R$600 não resolveu a vida delas. Então, assim, o Estado não consegue se organizar. As elites no Brasil sempre tiveram essa trajetória. Eu acho que o que está acontecendo agora do desmonte de toda a organização do Ministério do Trabalho, que já começa acabando com o Ministério. Quero mandar um abraço para os meus amigos, colegas pesquisadores da Fundacentro, que sempre defenderam ali o que tem de melhor na vida do trabalho, no campo da pesquisa, no campo da legislação, oferecendo o que a ciência poderia oferecer. Isso está sendo desmontado. Assim, o Ministério do Trabalho acaba, vira uma secretaria. O que resta da proteção à saúde dos trabalhadores? Praticamente nada. Pouca coisa resta. E o que querem fazer agora é retirar tudo aquilo que a gente sempre brigou. E aí tem um debate, eu volto lá no início, que é a questão do EPI. É a última coisa que a gente deve colocar, deve sempre melhorar as condições de trabalho, pagar bons salários, ter condições de trabalho adequadas e fornecer o EPI quando necessário. Aqui, nesse momento do saúde desconhecido, o EPI é fundamental para salvar as vidas. Se não tem o EPI, a gente não vai conseguir atuar e trabalhar em conformidade para que a gente se mantenha saudável e possa oferecer o que a ciência tem de melhor para a sociedade que está adoecendo. E aí eu falo do enfermeiro, falo do médico, tem uma categoria da saúde com a nova Política Nacional de Atenção Básica da ela desmonta isso, desmonta todo esse golpe veio para desmontar uma cena agora é o que a gente está vendo, assim, às vezes estão abertos. Eu lembro quando eu falo isso, eu acho que é uma leitura boa para quem está no distanciamento e pode ler o livro, tem em PDF, leia As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio magnífico, com quem a gente sempre se nutriu do que tinha de bom para entender a história, inclusive a nossa história colonial, né? Uma história colonial do país. Tem um amigo que é médico, foi do Ministério aí de São Paulo, foi coordenador até da saúde do trabalhador do Ministério, nosso amigo Marco. Ele sempre abria essa fala dele dizendo: nós já nascemos com a marca do trabalho, porque a nossa nacionalidade é brasileiro.
E o eiro é um sufixo do trabalho. Quem trabalha com a madeira é madeireiro, quem trabalha com a serra é serralheiro, quem trabalha... O eiro é um sufixo do trabalho. Então, quem vinha para o Brasil era para derrubar o pau-brasil e aí é brasileiro, que é o que trabalha com o pau-brasil. Então, nós já nascemos colonizados como um povo, porque nós não somos brasilianos, como povo, ninguém, não tem nenhuma nacionalidade que o sufixo seja o trabalho. E nós nascemos com essa marca colonial que trazemos até hoje. Isso persiste. Então, nós somos uma sociedade escravagista, uma sociedade de elite branca e que mantém os seus privilégios e não abre mão dos seus privilégios. E a sociedade, como um todo, acaba fenecendo, morrendo, e é isso que a gente está vendo. Essa pandemia vai aprofundar mais ainda e vai mostrar essa desigualdade e as iniquidades sociais que existem até hoje. Os acessos ao serviço de saúde, como ela falou, o acesso às pessoas que vão morrer são as pessoas que não têm como ficar em casa, porque não têm condições, o Estado não conseguiu aportar a necessidade. E eu não falo só da questão do Estado para os pobres, mas os próprios comerciantes, classe média, pequenos empresários, por que não tem linha de crédito para que eles possam manter os seus 10, 15 funcionários, trabalhadores em casa nesse momento, mas que ele tenha condições de acessar recursos para poder garantir aquele salário? Por que não tem uma política para isso? O mundo inteiro está discutindo isso, o mundo inteiro está fazendo isso. O Estado brasileiro poderia fazer, mas, infelizmente, temos uma elite, temos os governantes, principalmente no nível federal, onde tem a maior parte do recurso do país, que acham que não é uma doença, que é só uma gripezinha e que isso vai passar, e eu não tenho nada a ver com essa história. Enfim, tudo que a gente está vendo e o que está acontecendo. E as pessoas, no final das contas, estão morrendo os trabalhadores, estão morrendo os trabalhadores da saúde, e esses que mais a gente precisa nesse momento para dar suporte à vida das pessoas que estão contraindo o coronavírus. Então, assim, tem muita coisa para a gente aprofundar. Eu acho que em todos os rincões, em todos os locais de trabalho, vão ser sempre locais de temas de debate e de reflexão. Eu espero, volto a insistir, acho que a Solange falou dessa questão, as crises às vezes podem nos ajudar a sair do casulo e a explorar melhor o que a gente tem de bom na sociedade como um todo, como seres humanos que somos, né? Então, eu acho que isso pode ser que nessa crise a gente possa aí emergir algo de bom, uma sociedade que precisa e merece ser feliz, na busca da igualdade, na busca da justiça social, na busca de que todos têm direito à vida, de que todos têm direito ao alimento, todos têm direito à moradia, têm direito à saúde e à educação. Então, espero que a gente saia dessa pandemia com um olhar completamente diferente e que a gente consiga avançar na luta política desse país junto com todo o nosso povo. Eu quero deixar meu abraço a todos, estamos aqui na Fiocruz à disposição. A Fiocruz é uma instituição que faz esse ano 120 anos, a gente está falando disso. Ela nasceu de uma epidemia, também lá do início do século passado, quando o Oswaldo Cruz enfrentou, naquele momento, com os instrumentos que ele tinha, que era a polícia sanitária, e eram os instrumentos da época, tanto é que teve a revolta da vacina, mas nasce ali uma instituição que eu acho que, se não é a Fiocruz hoje... Aliás, a Fiocruz, o coronavírus, quando vem para aqui, para a América do Sul, ela vem para o Instituto Oswaldo Cruz. No dia 7 de janeiro, quando os chineses estavam encaminhando o vírus, o genoma do vírus, para o CDC americano, no dia 9 de janeiro, 2 dias depois, estava chegando no nosso laboratório. E, a partir daí, a gente começou a desenvolver o kit para diagnóstico. Então, assim, essa é a Fiocruz que a gente precisa, essa é a Fiocruz que deveria estar em todos os locais do país, nas universidades, com o desenvolvimento da ciência, embora a gente tenha um governo que a tecnologia e inovação no campo da ciência é a nossa esperança para que essa sociedade avance. Então, para isso precisa de muito investimento, muito recurso e que haja mais igualdade na nossa sociedade. Quero agradecer muito, Solange, quero te agradecer. Aprendi muito com essa tua pesquisa, depois a gente precisa
divulgar ela, enfim, e poder espalhar para que as pessoas entendam o que está acontecendo. É bom, né? Os dados são sempre importantes para que a gente possa analisá-los e poder entender o que está acontecendo e compreender e desenvolver as políticas necessárias. Então, um forte abraço para todos e estamos na Fundação Oswaldo Cruz, eu como diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, um dos maiores sanitaristas que nós tivemos nos nossos tempos, e estamos lá à disposição. Muito obrigado a todos vocês e pela paciência de ficarem até as 10 da noite nos ouvindo. Obrigado. Obrigada, doutor Hermano. Não, olha, eu acho que o debate está muito bom, né? É uma pena, inclusive, que a gente tenha que terminar. O tempo passa tão rápido. Parece que a gente começou faz pouco tempo, mas nós já estamos há quase 2 horas já nesse debate. As pessoas estão participando bastante. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no chat, tem muita colocação das pessoas que estão participando, né? E para nós é um prazer e uma honra tê-los participando da nossa live. Com certeza vou chamá-lo novamente para a gente fazer outras lives, outros debates, porque, óbvio, a Fiocruz é uma instituição que merece o nosso respeito, né? Todo o nosso respeito, o respeito dos profissionais da saúde, da sociedade, e o senhor que também merece o nosso respeito, a nossa consideração, pelo nível de debate que faz, pelo seu nível de conhecimento. Então, meu muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e eu vou abusar, porque eu vou chamar o senhor de novo para a gente fazer uma outra live. E passo agora para a Denise para fazer sua fala e já caminhar para as considerações finais, Denise. Ai, você me faz várias perguntas, né? Então, dos internautas, né? Companheiros e companheiras que nos acompanham, e então preciso agilizar aqui. Bom, eu acho que, primeiro, parabenizar a Federação Nacional dos Enfermeiros e a CNTS pela ADI, pela ação de inconstitucionalidade contra a MP 927. Eu acho que é bastante importante essa luta, essa tentativa de reversão. Ela não é uma luta pequena, ela é uma luta grande, e ela não diz respeito só ao momento da pandemia. Há muito tempo nós estamos acompanhando esse desmonte. Eu acho que eu falei bastante aqui do SUS, mas eu queria dar um pequeno exemplo do setor privado. Nós temos acompanhado no setor privado, eu estou falando de antes da pandemia, empresas vinculadas a grupos multinacionais comprando hospitais, entrando e em setores que tinham 4 profissionais de enfermagem, demite 2 e exigem que esses 2 cumpram o mesmo número de as mesmas metas, atendam o mesmo número de leitos, e ainda reduzem o adicional de insalubridade conquistado na convenção coletiva. Então, o que a gente está falando aqui não é uma retórica, é uma prática cotidiana que os sindicatos nos têm trazido. Por isso, reverter medidas provisórias que acabam fortalecendo, apoiando essa linha de desmonte de direitos e de pior e precarização das relações e das condições de trabalho é fundamental. Por isso, eu parabenizo a FNE e a CNTS. Em relação ao tema da transferência de pacientes, eu não tenho um grande acúmulo nesse tema, mas, a princípio, observando o quadro, quando nós vemos que tem várias cidades do interior que ainda não tem nenhuma pessoa contaminada, né? O epicentro está em São Paulo e na Grande São Paulo, né? No nosso estado, em relação ao coronavírus, o epicentro do coronavírus está em São Paulo e na Grande São Paulo, e você transferir pacientes para o interior não me parece uma boa ideia. Não me parece uma boa ideia em termos de contágio
em termos de insegurança em relação às famílias que já não pode visitar. Ainda você transfere e coloca o seu familiar numa outra cidade, a dificuldade da família de estar perto, em contato com a equipe de saúde, tendo informações sobre esse paciente, fica numa situação de maior insegurança e de muita preocupação. E acho que a terceira questão é voltar àquilo que eu tinha falado, é a reivindicação, na verdade, a tomada de leitos do setor privado para garantir o atendimento à população, porque tem muito leito privado ainda em São Paulo que não está sendo utilizado. Como vai funcionar isso? É uma questão de tratativas, de planejamento entre gestores e setor privado. Mas o setor privado não é complementar ao SUS, então é fundamental que o setor privado coloque aporte nesse contexto. No mais, concordar com essa questão de que a população mais vulnerável, como o professor Hermano nos trouxe, é a que está em maior risco, em maior sofrimento, né? O tripé estruturante da desigualdade social no Brasil é gênero, raça e classe. Então, é fundamental que as políticas cheguem a essa população, né? Não é só fazer um discurso do isolamento social, do hashtag Fique em Casa, mas para essa população ficar em casa, precisa de políticas públicas eficientes. Aí a gente não está falando só de serviços de saúde, mas de políticas sociais, né? De acesso a direitos sociais que garantam que uma pessoa faça o isolamento, porque se é para ou passar fome ou se arriscar a ficar contaminado, a pessoa sai para lutar para colocar comida em casa. Então, são políticas públicas fundamentais e importantes, né? Várias políticas intersetoriais de apoio à população que precisam acontecer, né? Estou com muita expectativa nessa comissão externa de coronavírus, porque ontem a gente teve dois projetos importantes aprovados nesse sentido, já que o governo, né, está mais inativo, né, está na contramão, então o parlamento parece que está mais sensível nessa hora e empurrando o governo aprovando esses projetos, e falar da ESP, né, quando a Solange fala como que a ESP atua internacionalmente e pode ajudar nesse contexto. Primeiro, duas questões. A questão da restatização. A ISP tem um estudo junto com o Instituto Transnacional, um estudo importante junto com esse instituto, onde as entidades sindicais da Europa participaram fortemente, que mostra mais de 835 experiências de reestatização no mundo, de setores, não vou aqui me alongar, porque tem um estudo sobre o tema, são vários setores que foram privatizados, não deu certo a privatização e se volta a restatização. Então, esse é um debate que a gente tem levado. A falácia, a mentira de que privatizar moderniza, melhora a qualidade. Se não, cidades importantes como Paris e mais 49 cidades da França não estariam restatizando a água. Berlim, na Alemanha, não estaria restatizando a água e energia. Buenos Aires não estaria restatizando a água. A Índia não estaria restatizando clínicas privadas em Nova Delhi. Enfim, a própria Inglaterra na área da saúde. São várias políticas e serviços que vêm sendo restatizados no mundo, porque a privatização não deu certo. Acho que esse é um trabalho importante da ESP. O outro é que nós temos realizado reuniões constantes, né, virtuais, algumas delas até a Solange tem participado, com representantes da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, fazendo as denúncias e o debate da situação do nosso país. E indo para a conclusão. São vários os países que estão sofrendo com falta de EPI? São vários. É só o Brasil? Não. Mas não é todo o país que vive essa situação que o Brasil está vivendo de subfinanciamento do sistema público, de um presidente que zomba da pandemia, de um desmonte extremamente forte, inclusive nos direitos trabalhistas e previdenciários.
né, que empurra, nesse momento, inclusive trabalhadores de saúde e serviços essenciais, para uma maior precarização em meio à crise. E o número de trabalhadores, né, mais de 3 milhões de profissionais da saúde, que é um número gigantesco. Então, essas questões fazem o Brasil, infelizmente, um caso mais preocupante, né? Um caso que se diferencia dos demais. Todos estão com problemas, mas o Brasil tem esses problemas a mais. E, então, dizer da importância, né? Concluir da importância das trabalhadoras e trabalhadores da saúde, em especial aqui me dirijo à enfermagem, que acredito seja o maior público desta live neste momento, responderem à pesquisa. Onde responder? Bom, no site trabalhadoresprotegidos.com.br, no site do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo, e os resultados, né, que perguntaram. Bom, nós vamos colocar os resultados no site da campanha e todas as entidades filiadas à ISP e as que não são filiadas, apoiadoras da campanha, receberão também os resultados. No mais, um grande abraço ao professor Hermano, um grande abraço à Solange, um 1º de maio solidário, classista, renovador. Seguimos em luta pelo povo acima do lucro. Obrigado. Solange, antes de você terminar, eu queria só... Como eu sou diretor de uma escola que forma milhares de profissionais de saúde pelo Brasil inteiro, tem um tema que para nós é muito caro, que talvez possa ser um tema durante ou pós-pandemia, que é a discussão da carreira do SUS para vencer a precarização nesse trabalho para fortalecer o sistema único de saúde. E esse é um tema que a gente pouco discute na sociedade e no Legislativo e no Executivo, e no Ministério da Saúde, que é a discussão de uma carreira digna para todo profissional de saúde do Sistema Único de Saúde. Obrigado. Não, perfeito. Perfeito, doutora Hermana. Depois a gente vai trocar figurinha com relação a essa questão da carreira única do SUS. É uma luta nossa, né, Denise? Antiga, histórica. Infelizmente, acabaram com a Mesa Nacional de Negociação Permanente, onde a gente debatia a questão da carreira única do SUS, né? Com o golpe, veio o golpe nos trabalhadores. E uma das questões foi essa questão... Foi extinta a mesa em 2019. Pois é, então. E aí, isso acabou dificultando o debate. Mas eu acho que é um tema que nós podemos, inclusive, fazer uma live sobre ela. Um tema importante que nós estamos na luta firme, porque nós entendemos que precisamos ter uma carreira única do SUS, sim. Eu quero agradecer, Denise, a sua participação. Muito obrigada. É sempre bom contar com você, que esteve junto durante um bom tempo com a gente dentro do movimento sindical, como sindicalista, como membro de Saúde de São Paulo, e agora na Internacional de Serviços Públicos, né? Nós discutimos muito no governo, no Ministério da Saúde, quando você esteve lá, com uma participação extremamente importante, e tenho que fazer aqui uma referência. Foi quando a gente mais conseguiu avançar em políticas para os profissionais de enfermagem, né? Foi quando a gente teve a abertura de poder dialogar com pessoas como você. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Nós também vamos voltar a fazer outra live sobre outros assuntos e chamar a ISP para vir fazer essa reflexão junto com nós. Quero desejar a vocês um feliz 1º de maio, se é que a gente pode dizer que ele vai ser feliz, mas de luta, sem dúvida nenhuma, porque amanhã tem live das centrais sindicais, né? Eu convido quem está nos assistindo a participar da live das centrais sindicais, vão ter muitas atividades, debates importantes. Então, gente, participe da live das centrais, porque vai ser muito legal. E quero deixar aqui, para quem está nos assistindo e para vocês também, se quiserem participar, no dia 5 da próxima semana, eu vou estar fazendo uma live aqui pelo Facebook com o deputado Orlando Silva, que está acompanhando o debate da MP no Congresso, da MP 927, da 936, enfim, que está
acompanhando o debate dentro da comissão, que Denise, inclusive, teve lá falando, a comissão de Covid, lá de negociação da Covid, e ele vai estar colocando um pouco como que está essas articulações políticas na Câmara dos Deputados para aprovar esses projetos que nós entendemos que são importantes não só para a enfermagem, mas para os trabalhadores como um todo. Então, fica aí o convite para o dia 5, às 20h30, aqui no Face, ok? Mais uma vez, meu muito obrigada a vocês. Um bom feriado, um bom final de semana e fique em casa, porque ficando em casa a gente dificulta a transmissão da doença e, ao mesmo tempo, se cuida. Um beijo enorme para vocês, meu muito obrigada. Um abraço.